Sejam bem-vindas à nossa 24ª live. Essa live, ela faz parte de um projeto de 60 lives. Ou seja, hoje nós entramos na live de número 24 de um projeto de 60 que acontece em todas as terças, quartas e quintas, às 8h08 aqui no Instagram. Essas lives, elas têm como objetivo te fazer ganhar muito mais compreensão sobre onde que você está na sua vida, por que você está aí, que padrões que você repete, que muitas vezes você não faz a menor ideia de que não são seus, de que você herdou, de que vieram com você através de comportamentos, de fatos que você interpretou de outras pessoas, de outros familiares, e que esses comportamentos, como não são seus, são de outras pessoas, eles afetam diretamente no teu resultado. Então não adianta querer mudar uma coisa na sua vida quando você não está no seu papel na sua vida. Então essas lives têm o objetivo de te fazer reconhecer isso, olhar de uma maneira mais sistêmica para a sua vida, para a sua família de origem, perceber o que é seu, o que não é seu e deixar lá com eles o que é deles para que você tome o seu lugar aqui na vida. Eu coloquei hoje pra gente falar um tema que vai fazer tanto sentido na vida de vocês e talvez, se vocês estiverem com o coração bem aberto, esse tema de hoje ele seja capaz de te fazer deixar para trás uma sacolinha de culpa que você vem carregando por muitos anos, de culpa, de rejeição, de reclamação sobre os teus próprios resultados. Eu coloquei o tema aqui pra gente falar hoje: desordem e compensação na sua família de origem. Então a gente vai olhar profundamente para as desordens que nascem no nosso sistema e para que tipo de compensação nós vamos criando durante a vida para equilibrar essa desordem. A vida, ela é uma lei. Se alguma coisa estiver fora do lugar, se alguma coisa for excluída, se alguma coisa estiver sendo negada, alguém, outra pessoa, vai ter que compensar o lugar dessa falta. E aí no decorrer dessa live eu vou explicar muito isso pra você. Fica muito atenta. Não foge daqui, porque talvez a mente de vocês, no momento que eu falar, vá lá no passado, vá lá na sua família e fique um pouquinho lá, mas sempre que a mente for, traz ela de volta para você absorver muito desse conteúdo. E depois, se você quiser assistir essa live de novo, assiste ela anotando, para que você olhe no seu sistema onde que está a desordem, por que está em desordem e como que você pode reorganizar. Então sejam muito bem-vindas, você que vai chegar, que vai assistir depois no gravado, pode passar um pouquinho, que agora nesse momento eu vou dando as boas-vindas para essas deusas maravilhosas que estão aqui comigo. Bom dia, bom dia! E se você conhece alguém, eu acho que a maioria de nós conhecemos, que essa pessoa tem desequilíbrio na vida por conta de conflitos familiares, de situações dolorosas, desastrosas na vida familiar, pega esse aviãozinho que tá aqui do lado, essa seta, e envia essa live para ela, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, ele é capaz de liberar a gente de lugares de dor e de conflito e de questionamentos que sozinha a gente não consegue elaborar. Então manda essa live para outras pessoas para que elas venham fazer parte desse conteúdo. E eu acho que eu já vou dar início à nossa live, que hoje vai ter que ser um pouquinho mais enxuta para eu conseguir concluir tudo que eu tenho para trazer para você. Primeiro, raciocina aqui comigo para que você consiga fazer um mergulho bem profundo nessas questões. Todos nós, tudo nessa existência, tudo a nível universal. Tudo faz parte de um sistema. E tudo está em um sistema maior e isso vai se dividindo em microsistemas. Ou seja, nós estamos em um planeta, tá? Uma bola. E essa bola, ela tá emergindo em algo muito maior, que a gente chama de universo, que é algo que não tem forma, não tem estrutura. A gente tá ali submersa naquilo. E junto dela tem um sistema solar. Junto dela tem um sistema de vários outros planetas que ficam ali ao redor um do outro.
Cada planetinha desse, independente do nosso, tem o seu próprio sistema. Então tem a sua estrutura, tem a sua gravidade, tem os seus componentes, tem a matéria que compõe ela. Então nós estamos dentro de uma bola que faz parte de um sistema maior, que nós chamamos de universo, o todo. Dentro desse universo, dentro desse sistema menor que é a Terra, existem infinitos sistemas e muitos deles a gente não faz nem ideia que compõem a Terra. Então existem os bichos, existem várias espécies de seres mamíferos, aquáticos, terrestres, milhares de outros sistemas. Existem o sistema vegetal, existe o sistema mineral. Então percebe isso. Dentro de cada sistema grande existem subsistemas, sistemas menores. E aí eu não vou aprofundar tudo nisso, porque não vai ser necessário, mas traz isso para agora, para o nosso sistema humano. O ser humano, dentro de si, ele é um sistema individualizado, dentro de si. Então, dentro de nós, a gente vai ter sangue, órgãos, tecido, milhares de coisas que compõem o nosso sistema, para que a gente tenha capacidade de andar, se locomover, viver aqui na Terra. E aí, antes do sistema do ser humano, de nós, de cada um de vocês, existia um sistema anterior, que é o teu sistema de origem, a tua família de origem. E esse sistema, ele se compõe de um pai e de uma mãe, independente da conjuntura que aquilo se fez, se eles foram casados, se não foram, se foi só uma vez, se eles tiveram relacionamento, se te criaram, se não criaram, independente disso, existia um sistema. E esse sistema vem através de outros e outros e outros e outros. Olha bem para isso. Como isso vai fazer muito sentido para que você perceba as desordens e as compensações. O que está fora do lugar e o que está compensando aquela falta. Para perceber um outro exemplo, nós temos dentro da nossa sociedade um sistema que se chama sistema político. A política em si, o objetivo da política é igual aqui no meu prédio. Existe um prédio e existe um síndico. Esse síndico, ele foi uma pessoa eleita para que ele organizasse o equilíbrio do nosso sistema do prédio, do condomínio. Então ele vai ser responsável por organizar toda a parte comum. Ele vai ser responsável por fazer as nossas reuniões para que todos, ao se comunicar, cheguem em um senso comum. Então a mesma coisa acontece com a política. Nós elegemos algumas pessoas que são responsáveis por organizar o bem comum. Saúde, infraestrutura, saneamento e todas as organizações que nós precisamos para que o sistema maior funcione. Você sabe que se um político criar o caos, se um político não honrar com o que fala, se um político prega uma coisa, fala outra, se um político faz roubo das nossas verbas, se um político não consegue ir de acordo com aquilo que se propôs, todo o sistema vai cair. Por quê? Porque um responsável, uma pessoa que era responsável por aquilo, ela não cumpriu o seu papel. Ouve bem tudo isso que vai fazer muito sentido. Então, você percebe que se o nosso todo, se existe uma pessoa responsável e ela tá fora da função dela, ela vai prejudicar a massa inteira. Então, vai prejudicar a nossa economia, vai prejudicar o funcionamento da sociedade, do trânsito, da segurança, da saúde. E aí, agora volta pra cá. O nosso corpo, eu te falei que nós também somos um sistema. Se o meu coração, se alguma veia ali entupir no meu coração, se o meu rim não estiver funcionando, se o meu órgão visual tiver com um probleminha, isso vai afetar na minha vida. Não existe a possibilidade de uma pessoa que ela estava em pleno estado de saúde e aí do nada ela começa a ficar cega, do nada ela começa a ter um problema de joelho, não consegue andar, não tem como aquilo não afetar a vida dela inteira. Então todos nós
vem aí desde o início dessa live, nós fazemos parte de um sistema maior que faz parte de outro. A gente percebe que se tiver muito de gelo, o planeta vai se desequilibrar. Por quê? Porque descongelou tudo, o planeta não estava preparado para aquilo e a coisa vai se desorganizar. Traz isso para o macro, mas traz isso para o micro. Então, no nosso sistema individual, no nosso corpo, se um órgão, se alguma coisa estiver saindo do errado, todos os outros órgãos, eles vão ter que trabalhar dobrado. Começa a ter um sinal de crise dentro da gente e todos os órgãos começam a ter que trabalhar dobrado para compensar a ausência daquele órgão. Você não percebe que acontece isso quando você está com febre? Alguma coisa saiu do errado ali do teu corpo e o corpo inteiro ele começa a trabalhar dobrado, triplicado e aí começa a aquecer para te mostrar que ele tá destruindo alguma coisa, que alguma coisa ali tá fora do errado, fora do normal e ele vai ter que trabalhar para aquilo ali. Então a nossa vida ela é assim, ela funciona através da ordem e do equilíbrio. E quando alguma coisa tá fora disso, todo outro sistema ele vai ter que trabalhar para compensar aquela falta, aquela ausência. Então você traz agora para a questão da saúde, tá? Se em algum momento aconteceu alguma coisa no seu corpo, alguma doença foi criada, alguma coisa surgiu, existe uma desordem que é de um nível muito, muito mais profundo. Só que muitas vezes na nossa sociedade a gente não tem o costume de tratar a causa, a coisa que fez o surgir daquela situação. A gente vai para o médico, a gente toma remédio, a gente faz exame, faz tratamento, resolve o reflexo, mas poucas pessoas vão no fundo da questão para tratar o que de fato criou aquilo e não apenas o sintoma. Porque o sintoma ele já é reflexo de uma coisa que está acontecendo há muito tempo. O mesmo vai acontecer com a nossa vida financeira. O mesmo vai acontecer com os nossos desequilíbrios sexuais. O mesmo vai acontecer com o nosso excesso de gordura, com a nossa compulsão alimentar. O mesmo vai acontecer com o nosso excesso de dívida. E o mesmo vai acontecer com os nossos relacionamentos. Quando a pessoa chega a um nível de ter uma separação trágica, quando o filho chega a um problema de ter problema na escola, tudo isso é um sintoma que é criado por uma causa muito anterior. Onde é que nascem essas causas? Que desordem é essa que aconteceu que fez com que aquele reflexo, aquele resultado fosse criado? E aí eu quero te trazer agora o nascimento dessas desordens na nossa família. Por quê? Não tem como a gente ignorar que todo mundo está aqui num processo de evolução. Então você era ali um espermatozoide que entrou em uma mulher e a união daquelas células se multiplicou e multiplicou e multiplicou e você foi crescendo dentro daquela barriga a ponto de ter saído e começado a comer, a se desenvolver, daqui a pouco começou a andar, daqui a pouco começou a falar, daqui a pouco cresceu, foi para a escola, se desenvolveu mais e mais e mais, se tornou adolescente, começou a ter relacionamentos com sociedade, com outras pessoas e cresceu e hoje é a mulher que você é, hoje é o homem que você é. Então, nós por origem, nós por naturalidade, pelo processo do que nós somos em si, nós somos evolução. Nós nascemos de uma coisa minúscula, microscópica e nos tornamos quem a gente é hoje aqui, complexo, cheio de pensamentos, sentimentos, capacidades. Então, por si só, nós somos evolução. O nosso sistema familiar ele é a mesma coisa. Você não nasce e no dia que você fizer um estudo mais profundo do porquê que você nasceu nessa família, com um olhar amoroso, ao invés de um olhar de preconceito, de julgamento, por que eu nasci filha desse homem? Por que eu nasci filha dessa mulher? Por que eles me tiveram justamente naquela idade? Por que moravam naquela cidade? Por que eles eram filhos daquelas pessoas? Quando vocês começarem com um olhar de investigador de si mesmo, se autoconhecer, conhecer quem você é, por que você está aqui, por que nasceu nessa dinâmica, você vai entender que não é por acaso,
que aquela família, naquela organização, naquela composição, justamente naquele ano, naquela época, eles te forçaram a aprender determinadas coisas que você só aprenderia ali com eles. Então, é a vida se desenvolvendo através das pessoas que você veio e através de si. Então, essa família, ela te torna alguém, e esse alguém se torna alguém para o mundo. Eu não estaria aqui às 8h25 da manhã falando com vocês o que eu tô falando, trazendo esse tipo de informação, de conhecimento, se eu não tivesse nascido filha do Marcos e filha da Eunice. Eu não teria, seria impossível, seria outra pessoa, eu estaria fazendo outra coisa, trabalhando com outra coisa, vivendo outras coisas. Então aquele homem e aquela mulher, eles me trouxeram desafios que fizeram com que eu fosse para a vida, estudasse e aprendesse o que hoje eu faço, e através disso eu conectasse outras pessoas e fizesse elas olhar para a vida de um jeito diferente. Então, se você fizer essa análise, você vai saber que você também tem um sentido maior de nascer aonde nasceu. Então, onde que nascem as desordens na nossa família? Existe uma lei, assim para tudo na vida. Se você parar para perceber, a vida ela é regida por lei. Eu acredito muito que existe Deus. Só que não Deus no sentido religioso que a gente sempre... A gente não vou falar por você, vou falar por mim. No sentido religioso que colocaram na minha cabeça, que era um homem sentado, que ele é um julgador, que o juízo final tá chegando e que a Bíblia diz que ele é daquele jeito. Não, eu acredito no poder da Bíblia, eu sei que é um conhecimento muito sagrado, porém eu hoje tenho uma conexão, uma harmonia com Deus de um outro lugar. Então eu enxergo ele a um nível energético, realmente, de saber que ele é um poder maior que está em tudo, está em cada ideia, está nesse celular, está em mim, nesse cabelo, nessa casa, nessa planta, está em tudo. Então essa ideia maior, ela forma a coisa de um jeito que ela tem uma ordem, uma lei. Ela segue leis, tudo segue leis. E aí, para você ter um conhecimento, existem várias leis, e aí um dia a gente fala numa das lives aprofundando nas leis, mas eu vou te trazer uma aqui que você vai ter certeza absoluta que ela existe. Existe a lei da gravidade. Eu tô aqui no 9º andar do prédio. Independente se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou boazinha, se eu sou malvada, se eu sou rica, se eu sou pobre, se eu sou branca, negra, amarela, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 80 anos, se eu sou uma senhorinha ou se eu sou uma criança de 2 anos, independente de quem eu seja, se eu me jogar aqui nesse prédio, essa lei, ela vai agir diretamente contra mim, ou a favor de mim, né? Ela vai interferir diretamente no meu funcionamento. Então essa lei vai me puxar para baixo. Por quê? Porque é uma lei, ela é maior. Independente se eu sou criança, jovem, adulto, essa lei ela vai me afetar. Então a vida inteira ela tem várias leis. E teve um estudioso alemão que foi psicoterapeuta, ele lutou na guerra contra essa época do nazismo, ele foi padre, ele estudou os povos zulus, então ele fez um aprofundamento numas questões bem profundas da humanidade, como guerra, como povos excluídos, e ele fez esse estudo e ele percebeu que, além dessas leis universais que regem o mundo inteiro, existem leis que regem todos os sistemas. Por isso que eu comecei essa live falando para você que existem sistemas maiores, o sistema da Terra, o sistema do universo, o sistema do nosso corpo, o sistema familiar, o sistema financeiro, o sistema político, vários sistemas. Existem leis que regem esses sistemas. Quando eu comecei a trabalhar, o meu trabalho ele era voltado apenas para a empresa. A minha área de formação é a área contábil e a área de educação financeira. Então, o meu trabalho era extremamente voltado só para a empresa, sobre olhar balanço, análise patrimonial e verificar os desequilíbrios financeiros de uma empresa. Só que quando eu percebi, quando eu comecei a ter conhecimento desse assunto e entender que qualquer pessoa que trabalhe numa empresa é um ser humano que vem de um sistema e ele é afetado por esse sistema, eu entendi que a coisa não é o financeiro de uma empresa. A coisa são pessoas, são seres humanos, são sentimentos, são pensamentos. Então eu percebi
que aquela pessoa, a maneira como ela nasceu, o sistema que ela nasceu, a maneira que ela foi criada, as experiências que ela viveu na vida, vai afetar diretamente a questão dela com a empresa, com o dinheiro, com o trabalho, com os relacionamentos. Então percebe aqui comigo, todos nós somos afetados por leis que regem os sistemas, e essas leis, esse estudioso, esse grande facilitador dessa ferramenta que nós chamamos de constelação familiar, ele entendeu que existem leis que ele nomeou como ordens do amor. Essas ordens, se elas forem feridas, se elas não forem colocadas como prioridade na nossa vida, se elas forem anuladas, inevitavelmente elas vão criar os desequilíbrios na nossa vida. Então elas criam os desequilíbrios de saúde, elas criam os desequilíbrios financeiros, porque o desequilíbrio financeiro é uma doença na nossa vida, ele vai afetar em todas as outras áreas. Ela cria os desequilíbrios de relacionamento. E uma das leis assim de maior gravidade que existe e que nós pecamos muito contra ela é a lei do pertencimento, que é a lei que diz que todo mundo tem direito a pertencer a um sistema. Se você engravidou, se uma mulher engravidou, aquela vida, ela existiu. Não interessa se aquela vida ficou uma semana, um mês ou os 9 meses e veio a vida. Essa vida, ela existe. Essa vida, ela faz parte de um sistema. E esse sistema precisa honrar aquela vida. Então, fecundou, a vida existe. A vida existe, compõe um sistema. Quando, na nossa existência aqui, nós, por alguma maneira, excluímos ou nosso pai, ou excluímos a nossa mãe, ou excluímos um irmão, ou excluímos um tio, excluímos alguém que por ordem ele faz parte do nosso sistema, alguém vai ter que compensar a ausência desse ser. Por quê? Porque o sistema é algo maior. Ele veio aqui para gerar vida. Se alguém foi excluído, outra pessoa vai ter que tomar o lugar dessa pessoa que foi excluída. E muitas vezes, durante a nossa existência, nós estamos compensando o lugar de uma pessoa excluída que a gente nem conheceu, que a gente talvez nem tenha contato. Então, muitas vezes a gente pode estar compensando a existência de um bisavô, de um tataravô, de uma tia que teve problema mental, de um primo que foi abortado lá quando a nossa bisavó, tia ou sei lá, alguém estava com 2 meses de gestação. Por quê? Lembra que eu falei que a gente faz parte de um sistema maior? Nenhuma alma, nenhum ser vai entrar numa mãe ali para ser fecundado se ele não mudar aquele sistema. Ainda que a mulher, eu posso falar porque eu tive gestações de pouquíssimo tempo, tive aborto, nenhuma mulher que passa pelo processo de descobrir que está grávida, ela continua sendo a mesma pessoa. Ela vai ser afetada. A vida dela vai se transformar, ela vai se tornar uma outra pessoa, ela vai ver a vida diferente. Então, essa fecundação, ela precisa ser honrada. E aí imagina que a pessoa engravidou, ela nasceu, ela teve uma vida, ela fez parte de um sistema, ela foi criança, ela afetou várias pessoas, ela influenciou várias pessoas, ela mudou a vida de uma mãe, ela mudou a vida de um pai, e quando tá lá com 20, 30 anos, a gente exclui aquela pessoa, porque aquela pessoa ela começou a ter comportamentos agressivos, porque aquela pessoa ela acabou se tornando alcoólatra, porque aquela pessoa ela acabou se envolvendo com drogas. A gente exclui aquela pessoa porque aquela pessoa ela faliu ou ela gastou todo o dinheiro da família em jogos. Excluiu aquela pessoa. Não interessa em que momento ou qual a situação da vida que essa pessoa foi excluída, um próximo descendente ele vai ter que ocupar o lugar dessa pessoa. E quando a gente ocupa o lugar de outra pessoa, nós sofremos os impactos da vida daquela pessoa. Nós tomamos o destino daquela pessoa pra gente. Então, pra você que já tá aqui comigo desde o início, lembra que eu iniciei a live falando que
Quando a gente começa a passar desequilíbrio na nossa vida por doença, por conflito financeiro ou qualquer coisa do tipo, quer dizer que nós não estamos no nosso lugar, na nossa vida, na nossa própria vida. Nós estamos fora do nosso lugar. Porque, para perceber, quando você sabe que você tem um problema, você olha para o problema, você analisa o problema e você começa a buscar solução para resolver aquele problema, não é mesmo? Mas quando que a gente não consegue resolver um problema? Quando esse problema não é meu. Se por acaso eu estou vivendo um problema que ele não é meu e eu nem faço ideia que ele não é meu, eu não vou ter ferramentas, eu não vou ter força, eu não vou ter ideias de resolver aquele problema. Então, sabe quando nasce na gente aquele vazio interior, aquela falta, aquele buraco que a gente vai lá no shopping e quer preencher passando cartão de crédito? Sabe quando existe um vazio interior, um buraco absurdo que a gente quer preencher com um homem, com uma mulher? Sabe aquele buraco, aquele vazio interior que a gente quer preencher com comida e com bebida, com drogas, com festa, com loucura? Esse vazio não é nosso. Esse vazio é da ausência de alguém que foi excluído, que está em desordem, que foi negado do nosso sistema. E o reflexo dessa negação, dessa ausência, está afetando a gente. É como se você estivesse numa piscina e a água tá ali, ó, cristalina, e alguém pingou uma gota de um produto e aquela água ela começou a ficar toda vermelha. Não interessa se você tá na ponta da piscina e o produto foi jogado aqui no início, você vai ser afetada. Você tá na mesma água, você tá no mesmo espaço, você faz parte daquilo, aquilo vai te afetar. Independente se foi há 60 anos atrás, há 50 anos atrás, não interessa. Você vai ser afetada. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que ela vem e te faz olhar para a sua vida, para o seu sistema do lado de fora. Se chama constelação sistêmica familiar. Por que sistêmica? Porque você vai montar um sistema para ver a sua família do lado de fora. É você aqui, olhando para a sua família, é como se você colocasse uma lupa para olhar de fora, para aquilo que você não está compreendendo. Então, ou você vai ter pessoas te interpretando, então tem a constelação que nós chamamos de constelação workshop, constelação com pessoas, onde você vai escolher pessoas para te interpretar e para interpretar os componentes da sua família, ou você vai ter a constelação que é a que eu trabalho atualmente, a constelação de boneco, onde você vai pegar bonecos e esses bonecos você vai posicionar ele num campo para que eles interpretem a sua vida, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as situações que aconteceram na sua vida. Então, quando a pessoa tem um problema com dinheiro, a gente vai pegar um bonequinho para interpretar ela e um bonequinho para interpretar o dinheiro. Ela aqui de fora, ela vai olhar como se ela estivesse vendo num palco, como se ela estivesse vendo um filme da própria história dela. Então, a constelação, ela vem e te faz reorganizar o teu sistema e entender quem foi excluído, quem foi renegado, quem foi expulso do teu sistema, que de alguma maneira a vida daquela pessoa, a alma daquela pessoa, ela tá reverberando, influenciando nos teus desequilíbrios hoje. Então vou repetir mais uma vez porque isso é de extrema importância. Se você tem um problema hoje que sozinha você não tá conseguindo resolver, que há anos, eu tinha problema de relacionamento e problema financeiro assim, muitos anos, muitos anos, sempre no máximo esforço, no máximo sacrifício, ganha, perde, gasta, compra, um inferno disso. Eu não fazia ideia que meu avô tinha passado por um processo ali de atropelar algumas pessoas e tinham mortes nas costas dele, e por conta disso meu avô criou um peso tão grande na vida dele, ele se tornou alcoólatra. Meu pai, quando nasceu, não foi criado pela mãe dele. Meu pai se tornou alcoólatra. Meu pai, quando era criança, ele, por ser alcoólatra, ele era muito violento em casa, ele tinha conflito com a minha mãe. Por ver aquilo ali, eu tive meus primeiros relacionamentos extremamente abusivos, relacionamento de violência física. Então eu me achava uma mulher extremamente incapaz, eu me achava uma mulher feia, incapaz, não merecedora, eu achava que eu não tinha valor, e eu refletia isso tudo nos meus relacionamentos e no dinheiro. Então eu só tinha capacidade de trabalhar no shopping porque era carteira assinada e ali era a única coisa que eu achava que era capaz. Eu não fazia ideia
Eu não fazia a menor ideia de que esse problema tinha nascido aqui atrás, quando esse avô passou por esse fato, e esse fato fez com que ele se tornasse tal pessoa, e se tornasse tal pai, e o meu pai se tornasse tal pessoa, e eu me tornasse tal filha. Quando eu descobri a constelação, então, para muito além de eu pensar em trabalhar, primeiro eu tive que curar minha relação com a minha vida. Eu tive que curar esses buracos que eu não fazia ideia e gastava pra caramba, bebia pra caramba, saía todo fim de semana, me metia em relacionamentos assim que tu falava, a pessoa olhava e falava, gente, isso vai dar merda, né? Olha aquilo ali. E eu não fazia ideia. Então, a desordem no nosso sistema, ela acontece quando alguém é excluído. Quando alguma pessoa viveu uma dor profunda e a gente está fingindo que aquilo não aconteceu. Quando uma mãe teve um aborto, teve um parto muito doloroso ou morreu num parto e as pessoas estão fingindo que aquilo ainda não aconteceu. Então existiu uma avó, uma bisavó, que na hora do parto ela foi parir uma criança e ela acabou morrendo no parto, e hoje você, na hora de botar um projeto no mundo, você se sente incapaz, você trava. Tá tudo ligado. Por quê? Porque dentro do teu DNA, dentro da fita de DNA, dentro do arquivo que foi passado para você, estão contidas em anexo, lá dentro no arquivo, essas informações de dor, de trauma, de abandono, de rejeição, de incapacidade, de dores, de doenças que a gente vem carregando. E isso faz com que exista um peso, um vazio existencial tão grande que a gente não consegue ir para a vida. Então percebe bem, se houveram exclusões na sua vida, exclusões de um avô que foi alcoólatra, tá, mas por que ele foi alcoólatra? Você já procurou pesquisar e estudar a história dessa pessoa? Para saber qual é essa dor que gerou esse desequilíbrio? Se houve uma história de um avô, uma avó, alguém que foi excluído, algum descendente ele vai ter que ocupar o lugar dessa pessoa. Por quê? Porque faz parte de um sistema. Lembra que eu falei no início que se um rim começar a dar problema, todos os outros órgãos vão ter que trabalhar dobrado para preencher aquela falta que um rim está fazendo? Exatamente, o nosso sistema familiar é a mesma coisa. Então percebe muito bem. Talvez hoje o desequilíbrio financeiro, que é o que mais vem para mim, né? As minhas clientes, o que mais traz é o desequilíbrio financeiro. Talvez o desequilíbrio financeiro seja uma doença que está escondendo uma coisa que aconteceu lá no passado que você não está conseguindo ver. Talvez o desequilíbrio financeiro ele esteja escondendo uma dor, uma doença, uma coisa que aconteceu no passado que está se refletindo através de desequilíbrio financeiro, mas que nasce muito antes. Então, se houve exclusão, alguém vai ter que compensar. E muitas vezes a gente compensa com essas destruições. Então, não adianta. Se tem alguma coisa que não está conseguindo resolver sozinha, é porque essa coisa talvez não seja sua. Se tem tudo na vida e ainda assim tem um vazio, não consegue preencher, talvez esse vazio seja a ausência de alguém que veio antes, de um pai, de uma mãe, de um avô, uma avó que foi excluída. Então, se existe um buraco no sistema, alguém vai ter que compensar. O universo não deixa espaço vazio, alguém vai ter que tomar o lugar. E se alguém está tomando o lugar dessa pessoa que foi excluída, quem está no seu lugar vivendo a sua vida? Não tem como. Outra coisa que eu quero te contar, que acontece quando existem essas desordens, esses desequilíbrios na lei, são duas coisas que a gente trabalha muito profundamente na constelação. E se você ainda não recebeu uma sessão, pelo amor que você tem a você e ao seu sistema familiar, receba. Porque se você não organizar o seu sistema, quem vem depois de você vai ter a função de organizar. E muitas vezes ele vai ter que organizar através de desequilíbrios, de compulsões, de dores, para que ele pare e olhe para trás e reorganize. Então, se permita receber uma sessão. É algo que transforma a nossa vida, eu digo que abre um portal, porque você passa a ver você e o seu sistema de um lugar que a gente nunca olhou antes. Então, não é só meu papai e minha mamãe, a coisa é muito maior. Na constelação nascem duas coisas que a gente precisa olhar muito atentamente, que são os emaranhamentos e as lealdades. Os emaranhamentos são essas questões que aconteceram no nosso sistema, como aborto, assassinato, alcoolismo, essas questões que aconteceram na vida dos nossos ancestrais, esses conflitos, esses desequilíbrios, e esses desequilíbrios criaram um emaranhamento, um acúmulo de energia no nosso campo familiar
que isso está refletindo na nossa vida hoje. Então, muitos dos nossos desequilíbrios, dos nossos conflitos, dos nossos problemas tem a ver com esses emaranhamentos que aconteceram com eles, não são nossos. Mas sim, você vai ser afetado. Por quê? Porque você faz parte de um sistema, você veio aqui para evoluir, para trazer consciência, luz, trazer consciência para o que veio atrás. E a outra coisa é a lealdade. Muitos de nós, e eu sei, eu tenho isso na minha família, assim, a prova viva, o manifesto, é só olhar que eu vejo que isso é real. A lealdade cega. Pessoas que foram abandonadas, crianças, né, que na infância foram abandonadas, eles criaram uma lealdade cega ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu abusador, que inconscientemente, através dessa lealdade cega, eles não se permitem ter sucesso. Como uma maneira de como que se chama? Como uma maneira de honrar, mas não é honrar que eu quero falar. Como uma maneira de castigar a pessoa que fez aquilo com eles. Então, a mensagem que é dita por trás, inconsciente, é: mamãe, você me abandonou, papai, você me abandonou, agora eu vou me abandonar, igualzinho você me fez. Essa semana eu tava na rua andando e aí o tempo inteiro tá caindo coisas, né? Se punir, exatamente. É uma maneira de se punir. Porque assim, gente, para pra pensar. Independente se o teu pai te criou de um jeito bom, não bom, não interessa. Você é a evolução deles. Você é a continuação deles. Então, se você foi renegado, abandonado, rejeitado, maltratado, castigado, você toma o lugar deles de castigador, de abusador, de rejeitador. Você toma o mesmo lugar deles e você faz com você o que eles fizeram. Você começa a se punir, a se castigar para ser igualzinho a eles. E para falar, tá vendo? Você fez isso comigo, agora eu também faço. Então, é inevitável que isso aconteça. E aí eu tava na rua esses dias e caiu assim uma ficha, eu falei, uau, eu me rejeito e eu me abandono em alguns lugares porque o meu pai fez isso comigo. Eu tô sendo igualzinho ao meu pai. Então, quando eu olho pro meu pai e eu julgo algum comportamento deles, em algum momento eu vou ter que experimentar o que ele tá passando para eu conseguir baixar o meu julgamento e receber deles. Então, se eu julgo que ele rejeitou, se eu julgo que ele abandonou, se eu julgo que ele fez isso comigo, em algum momento eu vou ter que tomar o lugar dele e fazer o papel dele na minha própria vida. Então eu vou me rejeitar, eu vou me abandonar, eu vou escolher relacionamentos, seja amizades, seja relacionamento afetivo, que vão fazer comigo o que ele fez, para eu me experimentar no lugar dele. E meu amor, isso é uma dinâmica inconsciente. Independente de você acreditar ou não, isso é o que acontece. É só você estudar os casos de família, as pessoas que têm esses conflitos, para você perceber que isso é real. A gente começa a se punir. Então a gente precisa olhar essas lealdades cegas. Eu tô sendo leal à escassez do meu pai? Eu estou sendo leal à doença da minha mãe? Eu estou sendo leal? Quando a gente abre a constelação, a gente vê que tem muitas mulheres que são leais à traição que a bisavó dela passou, a traição que a mãe passou, a crença que ela ouvia a mãe falar várias vezes que homem não presta, que dinheiro é difícil. Então elas estão sendo leais ao ponto de vista daquelas pessoas que vieram antes. Por quê? Porque de alguma maneira eu comprei aquilo da minha mãe. E como eu sou leal ao que ela traz, eu repito as coisas dela. Para pra perceber, eu fui há um tempo atrás, agora no ortopedista, e uma das primeiras coisas que ele perguntou: alguém da sua família tem caso de... Aí perguntou o caso das doenças, das coisas de ossos. Por quê? Cara, é real a lealdade que a gente traz no sangue de repetir as doenças da família. Diabético de família, depressivo de família, com câncer de família, com problema de coração de família. Então a gente pega essas lealdades e vem repetindo. Quem te disse que tu não vai repetir essa lealdade na escassez financeira? E aí tu tá cheio de problema financeiro, mas no fundo tu não consegue resolver porque você tá sendo leal a uma pessoa que não é você. Então aqui, no ano que a gente tá, 2022, milhões de oportunidades na internet, milhões de oportunidades no mundo, milhões de necessidades, só que eu não consigo olhar pra fora e entender uma maneira de ajudar ou de criar dinheiro. Por quê? Porque eu tô sendo leal à dor, à fome, à guerra que a minha avó passou.
E aí eu tô vivendo no passado, com a memória do passado, sem saber, tá? Isso muitas vezes é inconsciente, e é por isso que eu me sinto incapaz. Porque no fundo eu acho que vai faltar comida, eu acho que eu vou morrer de fome. Por quê? Porque minha avó passou por isso, é real. Eu tenho a referência dentro de mim. E aí eu não consigo olhar pra cá, pra oportunidade que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu não tô no meu lugar, eu tô no lugar de outra pessoa. Eu estou num ano muito anterior, vivendo a vida dela. Então não adianta, se eu não estiver aqui na minha vida, eu não consigo captar as ideias, eu não consigo ter a intuição de agir sobre a minha vida. Eu tô agindo com referência a quem veio antes. Amanhã, na live de amanhã, eu vou aprofundar um pouquinho mais nessas questões de... Obrigada, meu amor. Ontem, gente, eu e a Riri, sigam a Riane. Ri, bota teu arroba aqui. Sigam a Riane. A Riane, ela trabalha profundamente com inteligência emocional. Ela é consteladora, como eu. Só que a Riane, ela tá abrindo um viés gigante de possibilidades com o mercado financeiro. Ontem a gente ficou até 2 da manhã estudando o mercado financeiro. E a gente olha profundamente para essa questão do dinheiro e da mudança de mentalidade. Por quê? Não adianta a gente tentar ir para o mercado financeiro, ir para a bolsa de valores, ir para o mundo digital para tentar fazer dinheiro, se aqui atrás a minha mente, ela tá totalmente moldada nesse passado de quem veio anterior e que passou fome. E que minha mãe foi abusada pelo meu pai porque ela não tinha dinheiro para sair do relacionamento. E que a minha mãe teve que dar minha irmã porque não tinha dinheiro para comer. Então, se a gente tá presa nessas questões aqui, impossível eu me achar capaz e merecedora de fazer um movimento, ter uma ideia aqui no hoje. Então a Riane, ela trabalha profundamente nessa questão da inteligência emocional para que você se projete no mercado financeiro, no mercado de trabalho. Ela é uma advogada foda. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade. E quando a gente se aproximou, ela veio nessa questão da gente olhar para o mercado financeiro e eu falei para ela uma frase que ela repete para mim e isso para mim fez muito sentido. Eu falei, se você já fez tanto dinheiro sem consciência, imagine com consciência. Então segue a Riane porque ela tá tendo ganhos assim absurdos no mercado financeiro e a gente fala profundamente disso porque é a nossa experiência de vida. A gente está mudando a nossa vida financeira porque a gente mudou a nossa vida sistêmica, a nossa vida familiar. A gente está deixando para trás esses padrões que não fazem sentido. Eu vou honrar minha mãe sendo milionária, eu vou honrar meu pai sendo amorosa, eu vou honrar meus pais tendo filhos, eu vou honrar meus pais tendo saúde, eu vou honrar eles de outra maneira e não honrar eles repetindo o que eles viveram no passado. Então, amanhã eu quero aprofundar com você nessa questão de questão financeira mesmo, na mudança de mentalidade. Eu vou trazer a Riane pra gente abrir uma live juntas aqui e eu quero que vocês sintam, muitas de vocês eu acho que já até seguem ela, porque a gente sempre tá juntas aqui, mas eu quero trazer juntas para que você veja esse olhar da inteligência emocional e veja esse olhar das possibilidades que nós temos quando a gente tem harmonia, quando a gente traz a ordem para o nosso sistema, a gente para de compensar a falta de alguém. Então amanhã a gente aprofunda mais nessa questão financeira, na questão do profissional, de como a gente identificar o que a gente quer fazer. Porque para pensar, a Riane, ela pra mim ia ser um exemplo do cacete, porque a Riane foi advogada a vida toda. E ontem a gente aqui 2 horas da manhã com um tesão absurdo, estudando o mercado financeiro, organizando gráfico, 2 horas da manhã. E ela falou, amiga, em 6 meses eu pari uma profissão nova. Ela ainda é advogada, ela é mentora, ela é tudo, mas ela pariu uma profissão nova. Ela tá tendo resultados absurdos no mercado financeiro. Resultados de 2 dias de mercado financeiro, ela conseguiu que a gente cria em 1 mês. Então, pra mim, isso é expressivo. E ela falou, cara, em 6 meses eu pari uma profissão nova. Eu passava dias e dias estudando para concurso público e a mesma coisa que eu fazia lá, agora eu faço aqui, só que é exponencial. Porque quanto mais eu fizer, mais eu vou receber. Então, que universo é esse de possibilidades que está disponível quando a gente para de honrar essa dor, esse passado doloroso, esse passado sofrido? Mas se não parar de honrar isso, não consegue se sentir merecedora. Não consegue se sentir capaz. A possibilidade está na sua cara, mas você não consegue ver. Então a gente se sabota. E aí, quer um exemplo de sabotagem? Brasil, amor. Brasil chega nos 5 minutos do último tempo lá com o negócio ganho, vai lá e faz a merda.
A gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. Então amanhã a gente se aprofunda um pouquinho mais nessa questão do financeiro, do profissional e como que a gente faz esses ajustes no nosso sistema para que a gente ganhe força para ir para a vida. Essas lives, elas estão sendo assim muito incríveis para mim. Eu tô expandindo muito a minha maneira de comunicar, a minha maneira de olhar o meu profissional, a minha vida, a maneira de atender vocês, a maneira de perceber as questões de vocês. Então tá sendo assim um presente estar aqui com vocês. Todas as terças, quartas e quintas, 8 e 8. Chamem outras mulheres para vir para cá, para fazer parte desse espaço que a gente tem. É uma horinha que a gente tira aqui, mas que é capaz de trazer uma liberação muito, muito forte. E se você ainda não recebeu constelação, se você quer receber, para esse mês eu ainda tenho 2 vagas de constelação. Me chama no direct, me chama no Instagram, no WhatsApp, em qualquer maneira. E eu te explico mais, eu te explico como funciona, eu te explico qual é o valor do investimento e qual é o benefício que você vai ter na sua vida.